Graça e paz, tudo bem? Sou o evangelista Renato e hoje eu quero trazer um assunto importante para a igreja, que é o Espírito, falar, né? Vamos tratar hoje, falar algumas coisas a respeito do Espírito Santo, que é um assunto de importância muito relevante para a igreja. Nós vamos falar sobre os seus atributos, sua personalidade, seu caráter, a sua ação. Então, falar sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, aprender sobre o Espírito Santo é um assunto, é algo importantíssimo. É um assunto realmente muito importante para a nossa igreja, para a igreja dos nossos dias. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo de uma maneira doutrinária, de uma maneira realmente bíblica. A doutrina, nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, eu observando as igrejas de uma maneira geral, com exceções, o que tem faltado nas igrejas é o tratar, o pregar, o ensinar as doutrinas bíblicas primordiais, as doutrinas bíblicas fundamentais. E a doutrina bíblica que fala sobre o Espírito Santo, que nos ensina sobre o Espírito Santo, ou a disciplina bíblica ou da teologia sistemática, é a paracletologia. A paracletologia, a palavra paracletologia, o termo paracletologia, é formado por duas palavras gregas. A primeira palavra é paracleto, que significa advogado, ajudador, consolador. E a segunda palavra é logia, que significa estudo ou ensinamento. A doutrina do Espírito Santo, ou a disciplina do Espírito Santo, ela também pode ser chamada de pneumatologia, que também é um termo grego, formado por duas palavras, que na sua tradução para o português, ela significa sopro, a palavra pneumato, sopro, vento, e a palavra logia, estudo. Pois bem, a paracletologia, ela se divide em duas partes. Ela se divide em duas épocas. A doutrina paracletologia na Bíblia, ela tanto é encontrada no Antigo Testamento, onde ela é mais falada, onde ela é mais dissertada, onde ela é mais exposta, mas ela também é encontrada no Antigo Testamento. Então ela é tanto encontrada no Novo Testamento, como eu falei, onde ela é mais dissertada, ela é mais pregada, ela é mais falada, mas ela também é encontrada no Antigo Testamento. Porque o Espírito Santo, ele tem a sua área e o seu tempo de atuação desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo é o personagem, um dos personagens principais da história da Bíblia e também da história e da formação da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Então, uma pergunta que se faz quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, a primeira pergunta que nós devemos fazer quando nós queremos aprender sobre o Espírito Santo quem é o Espírito Santo? O que a Bíblia nos ensina sobre quem é essa pessoa, sobre a personalidade, sobre o caráter desta pessoa, quem é o ser do Espírito Santo. Então, eu trouxe aqui
alguns tópicos, alguns pontos nessa primeira parte do estudo, e eu quero compartilhar com você que está assistindo esse vídeo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia de forma esporádica, de forma, como vou dizer, específica. Então, Deus, o Espírito Santo, ele se manifestava de maneira específica e esporádica em tempos distintos, em ocasiões específicas. E o que ele fazia? Ele tomava alguém, um servo de Deus, um servo do Senhor, que poderia ser um profeta, que poderia ser um rei, que poderia ser um guerreiro, e um juiz, como descrito lá no Antigo Testamento. E aí ele usava esse indivíduo para que o propósito divino fosse cumprido, e logo após esse acontecimento, ele deixava esse indivíduo e só o tomava ou tomava um outro indivíduo quando havia uma necessidade específica para que o propósito divino no meio do seu povo, o povo de Israel, ele fosse cumprido. Assim como aconteceu com Sansão, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com vários, os profetas, né? Os profetas maiores, os profetas menores, Elias, que são os profetas anteriores, né? Considerados profetas anteriores, Elias, Samuel, Eliseu, que são chamados profetas anteriores, os profetas maiores e menores, que são chamados de profetas posteriores, como Daniel, Isaías, e por aí afora. Bom, o texto assim, muito falado, assim, um texto muito importante, que é muito divulgado a respeito do Espírito Santo, sempre é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala sobre a manifestação do Espírito Santo no cenáculo, né? Ou a sua manifestação, o seu surgimento para a igreja do Novo Testamento. Né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, e com ápice no versículo 4, onde está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. Estou falando assim, do Espírito Santo agora um pouquinho do Novo Testamento. Mas o Espírito Santo ele sempre foi falado, ele sempre foi prometido. O Espírito Santo ele é uma promessa que é feita à Igreja de Cristo, aos crentes, desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, antes da manifestação total, da manifestação integral do Espírito Santo à sua igreja, ou seja, formando a sua igreja, formando a igreja, porque a igreja só se tornou algo real, algo tangível, com a manifestação do Espírito Santo no cenáculo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do capítulo 2. Uma promessa que havia sido feita por Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Mas antes disso, Jesus já falava muito sobre o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, por exemplo, versículo 18, Jesus fala, fazendo alusão a uma profecia de Isaías, no capítulo 61, ele fala sobre o Espírito Santo. Ele fala, o Espírito Santo está sobre mim, porque Deus me ungiu, ou o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu, e por aí em diante, que nós precisamos ganhar tempo, né? Mas você pode ler lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus fala também sobre o Espírito Santo em João, capítulo 14, a partir do versículo 16. E várias vezes Jesus ele falou sobre o Espírito Santo como uma promessa que se cumpriria para a vida daqueles discípulos
que o seguiam e, consequentemente, fatalmente, se cumpriria para toda a igreja vindoura, para toda a igreja que viria se formar ou que daria continuidade à pregação do Evangelho no futuro, para eles, que é o nosso presente. Então, é uma pergunta importante a fazer, e muitas pessoas, isso é uma realidade, muitos crentes não sabem quem é o Espírito Santo. Então, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, a primeira pergunta que se deve fazer é: quem é o Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta que se deve fazer. É para você, que é um crente fiel, para você que é um crente que está sempre buscando a Deus, que está sempre orando, que está sempre na igreja, para você que é um crente em Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo? Então, eu respondo essa pergunta de uma maneira muito sucinta e amparado pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos saber a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é Deus. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Algumas religiões dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Ele é a ação de Deus. Alguns religiosos, de determinadas religiões, dizem que o Espírito Santo é uma ação de Deus. Mas o Espírito Santo não é uma ação de Deus. A primeira coisa que nós devemos entender a respeito da personalidade do Espírito Santo é que o Espírito Santo é o próprio Deus. E o que me faz dizer isso para você? O que me faz falar isso para você? Bases bíblicas, fundamentos bíblicos, fundamentos doutrinários me faz dizer isso para você. O Espírito Santo é Deus porque o Espírito Santo possui nomes divinos. O Espírito Santo é Deus porque muitas vezes o Espírito Santo se apresenta com os nomes de Deus, ou ele é apresentado na Bíblia com os nomes de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo escreve à igreja de Corinto, que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito do nosso Deus. Ou seja, ele é parte integral, importante do nosso Deus. O segundo versículo que eu quero citar para você também está na carta de Paulo aos Coríntios, só que na segunda carta, capítulo 3, versículo 3. Sobre a pergunta de quem é o Espírito Santo, eu respondendo que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia respondendo para nós que o Espírito Santo é Deus. Capítulo 3, versículo 3, segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministradas por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que fala sobre quem é o crente. O crente quem é? Nada menos do que uma carta escrita por Cristo, ou por Deus, com a tinta do Espírito Santo. Não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que o crente ele é descrito, ele tem a sua personalidade descrita e a sua personalidade formada, ou tem que ter, pelo Espírito Santo. O crente não é aquilo que alguém humano descreve. O crente não pode ser aquilo que alguém humano aponta ou diz que ele é. Mas o crente ele tem que ser aquilo que o Espírito Santo diz que ele é. Aquilo que o Espírito Santo descreve e aponta que ele é. Então o Espírito Santo, como a pessoa de Deus, ele define, descrevendo e escrevendo quem é o crente,
como uma carta escrita pelo próprio Espírito de Deus. A segunda coisa importante a entender sobre o Espírito Santo, e que me faz dizer que o Espírito Santo é Deus, é que o Espírito Santo ele também é chamado de Espírito de Cristo. Então, além de ele ser chamado do Espírito, por que o Espírito Santo é Deus? Ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina, ele também é o próprio Cristo, porque o Espírito Santo é chamado do Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se eu digo que sou de Cristo, o Espírito Santo tem que habitar em mim. Então, se para eu ser de Cristo, o Espírito Santo tem que habitar em mim, logo o Espírito Santo é o próprio Cristo. Isso é uma forma muito simples de pensar e de analisar. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo também é Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7, está escrito, Lucas escreve, mas quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo, os impediu. Bom, então, a minha primeira resposta sobre quem é o Espírito Santo, nós dizemos aqui, baseado na Bíblia, que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus porque ele tem personalidade divina. O Espírito Santo ele é Deus porque ele tem nomes divinos. Tanto é chamado com os nomes de Deus, como chamado também com o nome de Cristo. Então ele carrega consigo o nome de Deus e o nome de Cristo. Ele é parte integrante tanto de Deus como de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A segunda coisa que me faz descrever o Espírito Santo como uma pessoa divina é que o Espírito Santo também, segundo a Bíblia, ele é chamado do Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, quando Paulo escreve essa carta à igreja em Roma, a igreja dos Romanos, ele descreve o seguinte, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus, não é dele, ou não é de Cristo. Então aqui Paulo ele faz uma observação dupla a respeito do Espírito Santo. Diz que tanto ele é o Espírito de Deus, como ele é também o Espírito de Cristo. Atos capítulo 16, versículo 7, Lucas escreve o seguinte, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, é mais uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Uma outra prova que o Espírito Santo é uma pessoa divina é que o Espírito Santo ele tem todos os atributos que Deus tem e todos os atributos que Cristo tem. Por exemplo, o Espírito Santo é onisciente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículos 10 ao 12, que fala que o Espírito Santo ele sonda tanto a mente do homem, como ele sonda a mente de Deus. Descrevendo aqui esse versículo de maneira mais específica, para você entender, está escrito assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então aqui diz que o Espírito Santo ele tem o poder da onisciência. Ele sonda a mente de Deus.
Mas ele também conhece a mente do homem, com toda certeza, porque ele tem o poder da onisciência. E quem tem o Espírito Santo, Paulo descreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículos 10 ao 12, quem tem o Espírito Santo conhece a vontade de Deus, né? Conhece pelo menos uma parte da mente de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é onipresente, tá? Em Salmos capítulo 139, versículos 7 e 8, o salmista Davi descreve: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Ou seja, aqui mostra a onipresença do Espírito Santo. Onipotência, o Espírito Santo é onipotente, por isso ele é uma pessoa divina. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó, capítulo 3, versículo 4. Salmo 104, versículo 30, o salmista escreve: envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. O Espírito Santo também é onipotente. Correto? Então, eu poderia falar de outros atributos aqui, mas para ganhar tempo vou falar desses três que são os mais conhecidos. O Espírito Santo é uma pessoa divina, porque ele tem todos os atributos divinos, todos os atributos. O Espírito Santo é uma pessoa divina, ou ele é Deus, porque o Espírito Santo realiza obras divinas. Por exemplo, o Espírito Santo foi o autor da concepção virginal de Jesus Cristo. Está lá em Lucas capítulo 1, dos versículos 34 ao 35, todo mundo conhece essa passagem, né? E disse Maria ao anjo: como fará isto, visto que eu não conheço homem algum, né? Eu estava perguntando ao anjo Gabriel: como posso gerar um filho? Se eu sou virgem, de que maneira? Nenhum homem tocou nem num fio de cabelo meu. E o anjo Gabriel respondeu para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer, porque ele é fruto do Espírito Santo, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. O Espírito Santo é divino, porque o Espírito Santo também é um dos agentes da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito de maneira bem clara: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porém, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo também é Deus, ele é divino, por quê? Porque o Espírito Santo ele é o inspirador das Escrituras. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro escreve nessa epístola universal: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, desde lá do Gênesis, né, ao Apocalipse, desde Moisés até João na ilha de Patmos, os homens que escreveram as Escrituras Sagradas, eles não escreveram por si próprios, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Não é à toa que nas cartas às 7 igrejas, no final de cada carta endereçada a cada igreja, Jesus Cristo diz: quem tem ouvido ouça, através de João, né? Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo ele tem características. O Espírito Santo é um ser pessoal. É uma das outras características do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser pessoal. Tá bom? E quando se diz que o Espírito Santo é um ser pessoal, é que o Espírito Santo ele tem todas as características de um ser pessoal, de um indivíduo. Ele tem sentimentos. Por exemplo, o Espírito Santo ele é alegre, ele tem sentimentos. Paulo, quando escreve Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz: o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem sentimentos. E tem sentimentos porque ele é um ser pessoal. Como ser pessoal, o Espírito Santo também sente tristeza, pode sentir tristeza. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Futuramente eu vou falar sobre o que é ser selado pelo Espírito. Não nesse momento, mas futuramente, nesse mesmo estudo, numa outra parte desse estudo. O Espírito Santo, ele nos enche de esperança. O Espírito Santo, ele produz esperança no coração de quem está cheio dele, por ser um ser pessoal, não é? Está lá em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, Paulo escreve: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder, ou pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo também é amor, ele sente amor. Romanos, capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que o amor de Deus não foi derramado no meu coração? Ele me foi derramado no coração, ou ele foi derramado no meu coração, porque eu fui cheio do Espírito Santo. A partir do momento que eu fui cheio do Espírito Santo, precisa haver amor no meu coração, porque o Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é um ser pessoal, porque, como ser pessoal, ele interage com a igreja e pela igreja, e em favor da igreja. Então ele interage tanto com a igreja, quanto em favor da igreja. Como? Ele interage pela igreja falando. Ele interage em favor da igreja falando pela igreja. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20, Jesus diz aos seus discípulos: mas quando vos entregares, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então o Espírito Santo é um ser pessoal, porque ele interage com e pela igreja. Nesse caso, ele interage pela igreja, a favor da igreja, como advogado, né? Consolando, ele interage pela igreja ou com a igreja consolando. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ele nos consola. João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo interage com a igreja, ensinando a igreja. Né? João 14, 26. Glória a Deus. Por isso o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo ele é um ser individual, é um indivíduo que tem características pessoais, correto? Por isso ele é um indivíduo, por ter características individuais. Ensinando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está lá em João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo é um ser pessoal. E detalhe, hoje o Espírito Santo é quem comanda a igreja. O Espírito Santo é o líder mor da igreja de Deus nessa era, nesse tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, está escrito: e servindo eles ao Senhor, os discípulos, os apóstolos, e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala à igreja. Ele é um ser pessoal. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Ele é um ser pessoal, ele é um ser que tem personalidade e também voz de comando. Aqui ele está ordenando aos apóstolos que separassem Paulo e Barnabé para o ministério. Quem separa o crente para o ministério? É o Espírito Santo. Quem determina o ministério que um crente vai exercer? Pelo reino de Deus, pelo reino de Cristo. Quem determina esse ministério, quem separa o crente para exercer esse ministério é o Espírito Santo. Amém? Se for uma outra pessoa, nós vamos ter problemas, porque essa é uma atribuição exclusiva do Espírito Santo. Separar para exercer uma função, um ofício ministerial, é um atributo exclusivo do Espírito Santo.
E não pode haver nenhuma influência externa, nenhuma influência humana nesse atributo. Só o Espírito Santo tem essa prerrogativa. E aí ele vai usar alguém, talvez o pastor da sua igreja, o líder do seu departamento, para que você exerça tal função e tal ministério. O Espírito Santo nos enche de si, porque o Espírito Santo ele é um ser pessoal, e por ele ser um ser pessoal, ele nos enche de si. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos.